Boa tarde, quinto ano. Vamos lá, né? Então, na aula passada, nós falamos sobre as várias leis que tiveram até a lei que deu liberdade a todos os escravos, que é a lei da libertação, né, dos escravos, no dia 13 de maio de 1888, pela princesa Isabel. Então, antes dela, nós tivemos a lei do ventre livre, a lei do sexagenário, né, até chegar a lei Áurea, que deu liberdade a todos os escravos. E foi pedido que vocês fizessem uma linha do tempo. Ó, aí, Cadu, ó, aqui tem uma linha do tempo. Olha, Tia Sayô fez para você, muito simples, mas para você ver como é que é. Começa aqui no ano que está dizendo, de 1550, né, que é os primeiros africanos escravizados que chegaram, né, e vai até o ano aqui de 2020. Então, só para você ver como é que faz uma linha do tempo, tá bom, Cadu? Aí você vai colocar 1850, a proibição do tráfico negreiro, 1871, a lei do ventre livre, 1881, a lei dos sexagenários, e 1888, a lei Áurea, e depois põe 2020. Então, essa daqui é a linha do tempo. A Tia Sayô pediu que vocês fizessem. Você coloca a data embaixo, o que está escrito aí neste quadro, né? Aí o número 2. Durante quantos séculos o Brasil utilizou o trabalho escravo dos africanos e de seus descendentes? Por mais de 3 séculos, né? Foram mais de 300 anos de escravidão no nosso país. E aqui cada um escreve uma frase com o sinônimo da abolição, né? Abolir, acabar, né? Não existir mais. Cada um deve ter feito a sua frase sobre a abolição. Na página 83, aqui nós vamos falar que os escravos foram libertos depois da Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, e veio a exclusão social. Eles foram excluídos de uma sociedade, né, deixados de lado, onde que eles procuravam emprego nas cidades, não encontravam. Quando encontravam, eles eram tão discriminados que eles recebiam um salário muito mais 10 vezes mais baixo do que dito de um branco, né? Aonde que eles, as outras pessoas que existiam na sociedade. Então, a exclusão social é o afastamento de grupos e de cultura, né? E do sistema socioeconômico que está predominando naquela época. Então, os escravos, eles foram excluídos de uma sociedade daquela época em que estava predominante. Nós tínhamos os senhores de engenho, as pessoas, os grandes fazendeiros, né, que na época trabalhavam na época que quando iniciou da cana-de-açúcar, o cultivo da cana-de-açúcar, e depois veio a liberdade, mas eles não tiveram respaldo nenhum que defendia ele, nenhuma outra lei a não ser a lei que deu liberdade a eles, que eles teriam que ser respeitados, que eles teriam que ser incluídos na sociedade, quer dizer, ficou assim, né? Aí veio o preconceito racial, é qualquer forma de expressão de discriminar, né, uma etnia ou uma cultura, você considera inferior, você considera ela menos capaz do que qualquer outra. Então, o preconceito racial é uma forma de você excluir, discriminar, deixar de lado qualquer cultura, qualquer etnia, né? Você a considera inferior e menos do que qualquer outra. Então, aqui na parte aqui da página 83, está falando que das pessoas, o que é o assalariado? É a pessoa que trabalha e recebe o seu salário, que no caso não aconteceu com os escravos. Eles trabalhavam e não recebiam nada porque eles trabalhavam. Depois dos escravos vieram os imigrantes. Não vieram à força, vieram porque quiseram, traziam as suas famílias e ainda recebiam pouco, muitas das vezes, mas pelo menos recebiam um salário. Então nós vamos falar sobre isso, tá bom? Com o fim da escravidão, os recém-libertos e seus descendentes se depararam com duas difíceis tarefas: encontrar ocupação no mercado de trabalho livre, que eles tinham que achar um outro emprego, e lutar pelos seus direitos na sociedade brasileira, porque as pessoas viam eles mal vistos, como inferiores, como não valiam de nada, como uma mercadoria ainda, né? Então, grifa esse primeiro parágrafo, eles tinham que lutar, né? Eles tinham que ainda ter uma luta muito árdua, muito difícil para eles, para as pessoas considerar eles pessoas, seres humanos, sensibilizarem, né, com a situação que eles tinham de carregar ainda, de ser escravo, e que para muitos isso aí era horrível. Segundo parágrafo.
a busca por trabalho livre e assalariado, que é aquele que você ganha, né? Após a abolição, foi um desafio para os novos cidadãos. Eles iam para a cidade e eles não conseguiam emprego. Ah, escravo, não vou dar emprego. E quando dava, eles ganhavam muito menos do que qualquer outro que trabalhava. Muitas vezes eles não encontravam emprego remunerado, quer dizer, que ganhava, ou só conseguiam os que pagavam salários baixos. O preconceito racial, quando você julga, né? O preconceito é um julgamento que você faz antes de você ter o conhecimento da pessoa, continuou a existir depois da Lei Áurea. E pouco se fez para reparar os efeitos dos séculos de opressão. Grifa esse segundo parágrafo também, porque eles continuaram sendo discriminados, né, existindo preconceito sobre eles. Eles tiveram uma vida muito dura. Muitos até voltavam para as fazendas, pediam aos seus senhores que voltassem com eles para a fazenda, porque eles não conseguiam emprego de tanta humilhação que eles sofriam. Além disso, para agravar ainda mais a situação da exclusão social, né, que eles eram deixados de lado, muitos fazendeiros brasileiros preferiam estimular a imigração dos europeus, quer dizer, trazer os europeus, vieram os italianos, depois outros, para trabalhar aqui no Brasil, para trabalhar nas fazendas de café e contratar pessoas negras. Por isso, mesmo com o fim da escravidão, muitas delas continuavam vivendo na pobreza. Foi muito difícil a liberdade para os escravos, porque logo assim após eles sofreram muito preconceito, a exclusão social foi imensa. Grifa também este parágrafo. No início do século XX, uma parte dos afrodescendentes conseguiu trabalhar em algumas indústrias, ferrovias e obras públicas. Ainda assim, o valor dos salários, o acesso à educação e as condições de vida entre brancos e negros no Brasil eram muito diferentes. Quer dizer, eles não eram iguais. Foram libertos, mas a separação, a exclusão, a discriminação para o negro, né, para aqueles que saíram de uma vida difícil, continuou muito grande, muito difícil para eles, tá? Então, quer dizer, eles lutavam, depois foram libertos, mas ainda tiveram uma luta muito grande para serem aceitos, para serem reconhecidos, né? Para ter uma visão dos outros como ele, iguais os outros que existiam, né? Foi muito difícil para eles. Aqui no número 1 é para vocês fazerem um texto de uma situação de exclusão pela qual os negros passaram no começo do século XX. Cada um, isso aqui é uma coisa pessoal e vocês têm que tirar foto e mostrar para a tia Sayô. Tem aluno que não está tirando foto e não está mostrando, tá bom? E depois, a página 84, nós vamos continuar falando ainda dessa luta que os negros tiveram depois, né, dessa libertação. O preconceito racial no Brasil ocorria e ainda ocorre de várias maneiras. Um exemplo, grife esse primeiro parágrafo que a tia Sayô colocou aí. Um exemplo é a crença de que apenas a cor da pele clara e o cabelo liso sejam traços físicos bonitos e que devam ser valorizados. Outra forma de preconceito é considerar a religião e a cultura afro-brasileira inferiores a outras culturas religiosas. Então, quer dizer, tudo que estava relacionado aos escravos, para eles era inferior, não tinha valor, não prestava. Ideias e práticas preconceituosas como essas são combatidas pelo movimento negro, formado por grupos que lutam para defender a história e a cultura afro-brasileira e pela aprovação de leis que ajudem a população negra a ter melhores condições de vida. Quer dizer, eles permanecem lutando para serem reconhecidos. Esses grupos conseguiram muitas vitórias nas últimas décadas, mas ainda há muito a ser conquistado e o racismo na sociedade brasileira persiste. Aí nós temos uma imagem, do lado nós temos aí uma legenda escrita. Em 7 de julho de 1978, ocorreu na cidade de São Paulo um grande ato organizado pelo movimento negro no Brasil. Esse ato foi muito importante para a luta das pessoas negras contra o racismo e a desigualdade no país. Eu já comentei isso para vocês, né? A cor da pele dizia mais do que um ato, do que uma atitude, né? Você não pode deixar o outro de lado, discriminar, ter preconceito, achar que a pele, por causa da pele, o outro é melhor do que você, o outro é pior do que você. Tanto existe pessoas maravilhosas com peles negras, como pessoas maravilhosas com a pele branca também. Então a gente tem que aprender a conhecer a pessoa. Você não pode julgar a pessoa por causa de uma cor, de uma pele. Conheça essa pessoa antes, saiba quem é essa pessoa, veja os valores que essa pessoa traz, dos ensinamentos que foram dados a elas, né? O que elas praticam de bom, de maravilhoso, o que elas têm para passar para você. Agora, julgar pela pele, nunca. E aí nós temos o número 1,
né, que discuta com seus colegas o que significa o termo racismo, porque ele reforça a desigualdade, né, você julgar o outro sem. E o número 2, sob a orientação de seu professor e colegas, pesquisa em livros, revistas, na internet, um símbolo da luta pelos direitos da população negra no Brasil. Explique por que você escolheu esse símbolo. Então, vocês pesquisam qual é um símbolo que retrata, né, a luta pelos direitos que as pessoas têm, né, os negros até hoje têm sobre eles. E escolha esse símbolo, coloca aqui o símbolo e por que você escolheu esse símbolo, que você vai ver vários outros que existem. E na próxima aula, a tia Sayô volta com vocês na página 85, tá? Um beijo.